Bom, olá! Vou comentar um pouquinho sobre fazendo pão como um filósofo. Esses dias eu tive a experiência, comecei a fazer pão, fazer pães, cozinhar. Já cozinhava, né, outras coisas, mas fazer pão era uma coisa que sempre estava na minha cabeça. E por que isso tem relevância para falar aqui para o canal? Tem porque isso tudo começou com essa vontade começou com eu lendo alguns filósofos que eu vou comentar com vocês. Primeiramente, eu tive contato com um livro e, na verdade, eu acabei há uns 8 anos atrás só lendo um artigo final que tinha ali desse livro, que o livro é esse aqui, A Forma das Ações, de Harry Collins e Martin Kusch. Tá? E esse livro me chamou a atenção quando eu estava começando meus estudos sobre filosofia da tecnologia. Eu peguei ele, acabei não lendo, mas eu li um capítulo dele no final, lá 8 anos atrás. Eu li um capítulo final que se chama A Máquina de Fazer Pão, que ele escreveu, o Harry Collins escreveu com o Rodrigo Ribeiro, professor de filosofia aqui no Brasil. E me chamou tanto a atenção, esse artigo ficou martelando há muito tempo, até que recentemente, aí, uns 2 anos atrás, eu comecei a pesquisar mais, olhar mais profundamente algumas ideias especificamente voltadas a um que eles chamam de conhecimento tácito. Por quê? Esses autores, o Harry Collins e o Rodrigo Ribeiro, eles analisaram, fizeram um estudo sobre essa máquina de pão e a ideia deles era defender esse argumento de que era necessário, para muitas atividades são necessários conhecimento tácito. Né? Então eles vão lá buscar no Michael Polanyi, autor que eu já vou mencionar mais um pouquinho para vocês, daqui, o livro aqui já vou falar, que é essa ideia do conhecimento tácito. O que é o conhecimento tácito? Para algumas atividades, para várias atividades, a gente tem alguns conhecimentos tácitos que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Pode até uma criança adquire algum conhecimento tácito básico, né? Por exemplo, nas conversas. E são coisas que a gente não consegue explicar. O Michael Polanyi falava então que tem muito mais coisas do que a gente consegue explicar no desenvolvimento científico, no conhecimento tecnológico. Então, por exemplo, andar de bicicleta. Você aprende, mas você não consegue explicar para outra pessoa como é andar de bicicleta. Você não consegue pôr isso teoricamente e explicar e falar para a pessoa, olha, para você aprender a andar de bicicleta, você tem que fazer isso, isso e isso. Não tem como. Você precisa ir lá e subir na bicicleta e tentar várias vezes. Você pode até ajudar, eu já ajudei meus 2 filhos, ensinei eles a andar de bicicleta, mas eu vou lá empurrando, vou falando, você tem que equilibrar assim, assim, assado. E eles vão com o treino, né, ali, com exercício, eles adquirem esse conhecimento. Né, e eles não conseguem explicar. Então, o Michael Polanyi falava isso, usava esse exemplo, já na década, né, de 40, 50, para explicar como que uma inteligência artificial não poderia adquirir ou ter um conhecimento humano plenamente. Né? A inteligência artificial nunca ultrapassaria a inteligência humana, de fato, porque tem várias coisas que a gente não consegue explicar, e mesmo que a gente consiga explicar, né, depende de uma série de outras coisas que o Polanyi falava. Conhecimento tácito é básico. Então, esses autores, o Harry Collins e o Rodrigo Ribeiro, eles foram aprender a fazer pão, primeiramente, e usar uma máquina de fazer pão. Eles nem sabiam utilizar essa máquina de fazer pão. E eles fazem. E eles descobrem que, até mesmo para fazer um pão numa máquina de fazer pão, que é uma busca de automatizar bastante esse processo, você ainda tinha que ter vários conhecimentos tácitos prévios. Né? E ainda mais para fazer um pão. Para fazer um pão, então, tem uma série de coisas. Aí, né, eu lendo isso, lendo o Michael Polanyi, lendo essas coisas de conhecimento tácito, foi aumentando a minha vontade, né, de até fazer pão, né, por vários motivos. E um novo motivo foi quando eu comecei a ter conhecimento de um autor, de um outro filósofo, que é o Albert Borgman. O Albert Borgman é muito interessante, tem poucos acho que a gente não tem nenhum livro traduzido para o português, mas é muito interessante. Eu escrevi um capítulo de livro nesse livro aqui, Filosofia da Tecnologia, seus autores e seus problemas, e dentro aqui tem um capítulo sobre o Borgman que eu escrevi, né, ano passado, foi publicado esse livro. E uma das ideias dele, muito legal, é sobre a atividade focal. Ele fala assim, que nós vivemos num mundo hiperconectado, né, a hipermodernidade ele chama,
né? Porque é um mundo hiperconectado e a gente tem os vícios na tecnologia, né? A gente está muito com tecnologia acelerada, né, na nossa vida. Isso causa muitos males. Então ele fala que uma das soluções é fazer atividades focais, que são atividades com o mínimo possível de tecnologia, desligado da tecnologia. Claro que não, você não tem como acabar, né? Você sempre vai ter envolto em algum tipo de tecnologia, mas, né, no caso, questão dos celulares, por exemplo, né, você desconectar, deixar lá do lado, os computadores deixar do lado e vai fazer outras coisas. Um dos exemplos que ele cita é cozinhar, né? Então, por exemplo, né, aí fazer uma refeição, compartilhar com as pessoas, né, jogar um jogo de tabuleiro, enfim, várias opções aí, longe das tecnologias, né, o mínimo possível de utilização da tecnologia. Então, eu fui juntando todas essas ideias, né, vou fazer um pão, né, porque é uma atividade focal, que eu vou colocar a mão na massa, literalmente, eu vou ali ter que aprender. Claro que no começo eu tive que usar a tecnologia, eu tive que usar o celular para seguir a receita, né, buscar a receita nas primeiras vezes, mas depois, com o treino, né, ali na quinta vez eu já consegui fazer sem olhar na receita e essa coisa. Então, eu fui partir fazer pão, né, partir para essa atividade motivado por questões filosóficas. Isso foi interessante, né? Claro que tem meu gosto ali de fazer, mas foi primeiramente uma questão filosófica. E é muito legal porque tem uma série de questões aí. Tem essa questão do eu colocar a mão na massa, eu ter que aprender as quantidades diferentes, às vezes ter que alterar um pouquinho da receita original, depois eu ter todo o processo de paciência, né, de aguardar a massa crescer e depois no final ainda, né, ter de servir isso, né, e ver o prazer ali da minha família, a gente dividindo junto, a gente comentando, e aí faz outras vezes o pão e fica de um jeito diferente, né, cada vez é um pão diferente, então é um exercício mesmo de paciência, né, e de testes que você vai fazendo ali para você chegar no pão que é final, né, num pão final, e cada vez vai mudando, porque cada vez que você faz, você tem um resultado diferente, né, então o pão eu fazer esse pão foi me motivado por essas questões filosóficas, né, que me levou, mas que vários autores de linhas diferentes de pensamento, né, então o Michael Polanyi falando sobre filosofia da ciência, o Harry Collins, né, Rodrigo Ribeiro falando sobre questões de tecnologia, o Albert Borgman, né, analisando essas questões questões tecnológicas pelo lado da fenomenologia, são autores diferentes que me levaram a pensar no ato de fazer pão e como isso, e todos esses autores estão apontando, né, nessa questão de você fazer atividades focais, se desconectar da tecnologia e ir lá cozinhar, não precisa ser fazer um pão, pode ser cozinhar uma coisa simples ou fazer outras coisas, mas fazer de maneira intencional, né? Então é muito interessante porque isso nos acalma, né, nos dá um entendimento, né, da produção, por exemplo, a gente sofre bastante hoje com questões alimentares, né, que a gente come muito mal, né? E aí você cozinhar, você vai com carinho, você vai usando temperos mais naturais, né? E você vai vendo que aquela comida acaba sendo bem mais saudável do que simplesmente você ir lá passar no mercado e comprar um pão, né? Então, a gente, por exemplo, tem intolerância a glúten, né? Há séculos a gente come pão, milênios, né, a gente come pão, mas é uma doença moderna, né? A intolerância a glúten. Por que será? Será que não está envolvido com a má qualidade, né? A gente vai lá e compra um pão, porque pensa, né, o pão, a gente faz o pão, você demora 3 horas, 4 horas, dependendo, você pode levar até 24 horas, né, com fermentação lenta para fazer esse pão, né? E agora a gente vai simplesmente o quê? A gente quer velocidade, rapidez. Vivemos numa sociedade acelerada, a gente quer passar no mercado, compra o pão lá e pronto, aquele pão feito, né, em massa, né, em produção em massa, apesar do trocadilho, né? Então o que acontece? Não temos uma alimentação saudável. Não compartilhamos o pão na mesa, né, com aquela intencionalidade, né? Às vezes a gente está ali com o celular, comendo e com o celular, tudo muito rápido. Então, o convite desses filósofos, Polanyi, Borgman, Harry Collins, Rodrigo Ribeiro, é para a gente pensar na nossa tecnologia, como a gente tem usado a tecnologia e usar a nosso favor. E usar e perceber em vários momentos onde a gente tem que parar, fazer pausas, né? E cultivar, né? Produzir o alimento, cultivar esses momentos de convivialidade, de comunhão, né? E de calma. Essa é uma lição de que eu aprendi fazendo pão, né? Fazendo pão como um filósofo. Espero que sirva
também para vocês aí se empenharem e lerem esses filósofos e aprenderem, né, que a nossa vida pode ser melhor desconectada dessas tecnologias. A gente não precisa viver na tecnologia diretamente e a gente tem que fazer desconectar de maneira intencional. Era isso.